figuras de linguagem, tá? Vamos começar aqui. Algumas são mais fáceis, outras um pouquinho mais complicadas. Eu já havia começado a semana passada a falar sobre o que é denotação e conotação, mas eu acho que ficou claro, né? Denotação é o sentido real da palavra e conotação é o sentido figurado, tá? Tá explicando aqui no quadrinho, a gente não vai demorar muito aqui, porque eu acho que isso aqui é tranquilo. Então, vamos aqui para a próxima, tá? Aqui é só um conceito, tá? Porque as figuras de linguagem, elas realmente são essas estratégias literárias que estão falando aqui, tá? Que um escritor vai aplicar em um texto, tá? Com o objetivo de um efeito determinado da interpretação. Geralmente, nós usamos as figuras de linguagem em romances, em propagandas, em poemas, justamente porque quer causar um efeito diferente, às vezes de graça, às vezes de espanto, por isso que nós não costumamos usar figuras de linguagem em textos objetivos, como a redação, por exemplo. O primeiro é o pleonasmo, tá? Que é uma redundância. Quando vocês dizem, por exemplo, subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, isso é o que se chama de pleonasmo vicioso, tá? Agora, existe o pleonasmo literário, quando, por exemplo, você usa em um poema com uma forma de chamar a atenção do leitor, então você tem o literário, porque, na verdade, os poetas, eles têm licença poética, né, para usar a língua do jeito que eles quiserem, que eles acharem conveniente para chamar a atenção do leitor. Então, o vicioso nós não devemos usar, tá? Porque a gente usa no dia a dia, não tem problema, mas usar, por exemplo, em escrita, aí fica complicado. Tá? Aqui, por exemplo, tá? Enfermeira, eu estou com uma dor que dói muito. A dor já é para doer, né? Então, quando ele diz dor que dói muito, isso é o quê? Um pleonasmo. E é vicioso, inclusive. Você está com pleonasmo. Isso é grave, enfermeira, que é, né, uma tirinha cômica para explicar o assunto, mas eu acho que não é complicado. Inclusive, pessoal, quando vocês escrevem na redação de vocês assim, né? Há muitos anos atrás, o Brasil passava por uma crise econômica. O atrás, aí, por exemplo, é um pleonasmo, tá? Por quê? Porque quando você usa o verbo haver no sentido de tempo passado, decorrido, você não precisa usar o atrás, tá? Então, ele Ô, também... Renatinho, Oi. quando a gente está fazendo a redação e aí a gente quer incluir, por exemplo, falar de algum exemplo, aí fica redundante a gente falar como, por exemplo, ou coloca só o como, Eu não que precisa tem. colocar o por exemplo, porque se você já coloca o como, já vai identificar que você vai citar, né? Se Então eu é digo redundante. Quando eu digo algumas situações como tal coisa, assim, assim, tal coisa, tal, tal. Então, você não precisa colocar o por exemplo, porque quando você coloca o como, você já vai identificar quais são os exemplos. Então, isso é redundância. Então, Sim. isso só vai acabar preenchendo a sua redação, né, sem necessidade, que você poderia aproveitar o espaço para outra coisa. Aqui, por exemplo, é um pleonasmo literário, tá? Morrerás morte vil na mão de um forte, que é retirado lá do poema de Gonçalves Dias. Então, neste caso, usa esse recurso porque é uma poesia, tá? Quer dar uma ênfase, porque quem morre, morre uma morte. É igual se você dissesse, sonhei um sonho, né? Quem sonha, sonha o sonho. Então, não precisaria, mas em algumas circunstâncias poéticas, o autor, ele pega esse recurso, né? Ele usa esse recurso para enfatizar. Então, é por isso que é chamado de pleonasmo literário. Aqui, né? O que é o que é? Um monte de político ladrão brincando em serviço. Pleonasmo, né? Por que o que ele quer dizer aqui? Porque, claro que eu não estou dizendo, né, pessoal, que todo político é ladrão, mas eu estou explicando aqui a figurinha, né? Porque ele está dizendo assim, se ele já disse um monte de político, não precisaria dizer que é ladrão brincando em serviço, porque na cabeça aqui, né, dos personagens,
todo ladrão já é, ou todo político já é ladrão. Então, não precisaria explicar, tá? Aqui é só a tirinha, tá, pessoal? Vai colocar lá na sua redação que todo político é ladrão. Prosopopeia, ou personificação ou animismo, tá? É a mesma coisa. É a atribuição de qualidades e sentimentos humanos a seres irracionais e inanimados. Então, o que acontece? Quando você tem, né, seres aqui, por exemplo, Lua, né? Lua é um ser inanimado, né? Não é uma pessoa, não é um animal. Então, quando você atribui características que seriam, por exemplo, de pessoas, né, para esse ser inanimado, você tem uma prosopopeia. Então, a Lua pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. Como é que Lua pede se ela não raciocina, se ela não tem, né, essa atribuição de pedir? Então, neste caso aqui, você tem uma personificação, tá? Aqui, ó, os congas. Inclusive, o Enem gosta muito assim de tirinhas para você identificar as figuras de linguagem. Então, os congas. O que é conga? Um tênis, né? Um tipo de tênis aqui. Então, quando ele fala lá, né? Olha lá a Carlota de papo com cara. Aí o outro conga aqui, né? Responde, tá tranquilo. Como assim? Não vai fazer nada, não? Tô de boa. O cara é mó pé de chinelo. Então, por que isso aqui é uma personificação? Porque, gente, tênis, conga, não fala, né? Então, se ele está usando a tirinha aqui para dar essa voz para os tênis, é porque ele quer personificar esse ser inanimado, tá? Por isso que é chamado de prosopopeia ou personificação, ou animismo, né? Pode ser qualquer um desses aí. Vamos para o eufemismo. Olha, aqui já tem a explicação, né? Usamos eufemismo sempre que usamos uma palavra ou expressão em lugar de outra que consideramos desagradável ou chocante, né? É o que acontece quando substituímos morrer por partir dessa para melhor e para junto de Deus e etc. Então, quando você quer, por exemplo, falar uma palavra, né, uma expressão que soa, né, de forma desagradável, que vai chocar uma pessoa, você tende a mudá-la, né, para que ela seja mais bonita, né, mais sonora, que cause menos impacto em quem vai receber. Então, por exemplo, quando a pessoa falece, você diz, né, virou um anjinho, virou uma estrelinha, foi morar com Deus. Você está o quê? Suavizando a expressão morte, né? Então, por isso que você está usando um eufemismo. Aqui, por exemplo, ó, esta casa parece ótima. Por que está tão barata? Aí, quando ele olha, né? Aliás, quando o personagem aqui dá um espirro, né? A casa desmonta. Aí ele vem e explica, né? Parece que tem uns probleminhas estruturais. Então, por que isso aqui foi um eufemismo? Porque como é que uma pessoa espirra e a casa desmonta? Então, não tinha um problema estrutural. Um problema estrutural seria talvez uma rachadurazinha, alguma coisa desse tipo. E não a casa cair por inteiro. Então, isso aqui é um eufemismo. Quando a pessoa é feia e alguém fala assim, fulana é bonitinha. Por isso que algumas pessoas dizem assim, bonitinha, né, é apelido para feio. Pessoal, desliga aí o microfone, por favor, tá? Porque está trazendo ruído aqui. Então, vamos lá. Olha esse aqui, que legal. Querida, estou demitido. Aí ela grita, não fale assim, vai chocar as crianças. Diga, estou de férias coletivas. Por quê? Porque se ele dissesse, né, estou novamente sem emprego ou desempregado, a criança ia ficar como? Poxa, agora meu pai perdeu o emprego, o que vai ser de nós? Aí, se diz férias coletivas, provavelmente a criança nem vai entender, ou vai achar que férias, né? Férias tem um sentido legal, né? Estou de férias, vou passear, vou brincar. Então, por isso que ela fala férias coletivas, porque férias coletivas seria demissão, né? De outras pessoas, inclusive. Então, isso aqui é um eufemismo. Onomatopeia é legal, engraçado até, tá? Porque o que é onomatopeia? Geralmente, na natureza, né, nós
temos a tendência de querer imitar sons, né, existentes na natureza. Imitar, porque realmente não conseguimos reproduzir fielmente esses sons, tá? Por isso que nós temos essa imitação. Ele fala, significa imitar um som com fonema ou palavra, ruídos, gritos, sons de animais, barulho de máquinas, etc. Tá? Aqui nós temos alguns, né? Glup, nhaque, tá? Chif, seria de choro, né? Ping-pong, aquele sonzinho lá da bolinha, né? Indo e vindo, aqui chorando e etc. Tá? Então, isso é onomatopeia. Isso aqui é tranquilo, não tem muita complicação, não. Antítese. Para quem vai fazer Consultec, tem que prestar atenção no termo antitético, tá? Porque a UESB, não só a UESB, mas ultimamente os termos têm sido usados antitético para, eu acho que para confundir a cabeça lá do aluno, né, do estudante. Antítese é uma figura de linguagem que é considerada figuras de estilo, que consiste na exposição de ideias opostas, tá? Aqui, veja que tem na verdade deveria ser branco, né? Para contrapor aí a ideia de preto, né? Colocar amarelinho, mas o ideal é que fosse branco, branco-preto, tá? Mas eu dá a entender de que aqui não tem cor, preto é ausência de cor, e aqui teria a cor amarela, tá? Por isso que ele colocou aí esses dois pintinhos. Agora, cuidado para vocês não confundirem antítese com paradoxo, tá? Porque antítese é uma ideia que se opõe, ao contrário, bonito, feio, magro, gordo, tá? Alto, baixo. Paradoxo não é o contrário, tá? Embora ele coloque aqui ideias contraditórias, a ideia de paradoxo é algo sem sentido, tá? Como ele diz aqui, o paradoxo ou oxímoro, no Enem já caiu a palavra oxímoro ao invés de paradoxo, mas é a mesma coisa. Para você não confundir, porque paradoxo é algo que não tem lógica, não é o que é oposto, tá? Oposição, não é isso. Oposição é antítese. Aqui, por exemplo, você tem aqui, ó, amor é fogo que assim se vê, aí nessa parte aqui que eu destaquei de vermelho. É ferida que dói e não se sente. Então, por que que é algo sem lógica? Porque se uma ferida dói, gente, qual é a lógica de você sentir a dor? Então, aqui está dizendo que ela dói, mas você não sente. Então, isso é sem lógica. Então, isso é um paradoxo. Contentamento descontente. Como é que você está contente e descontente ao mesmo tempo? Não existe lógica para isso. É uma dor que desatina sem doer. Não sei se já comentei uma vez com vocês, gente, uma dor desatinada é uma dor pulsante, tá? É insuportável. Então, como é que a dor desatina e não dói? Então, isso é sem lógica. Então, isso não é a mesma coisa de antítese, isso não indica oposição. Isso indica uma coisa sem lógica, ilogismo. Inclusive, na UESB já caiu o termo ilogismo para se referir a paradoxo ou oxímoro, tá? Porque ilogismo é algo sem lógica. Aqui, por exemplo, tá? O silêncio é o grito mais forte, é um paradoxo. Como é que silêncio é o grito mais forte? É contraditório isso aqui. Quanto mais damos, mais recebemos. Embora seja um ditado e nós entendemos qual é o sentido, mas aqui literalmente, tá? Dá não deveria, né, ter a lógica de receber, se você está dando. Acho que vocês já viram esse ditado quando nós fazemos caridade, por exemplo, né? Mas eu estou falando aqui o sentido literal. O riso é uma coisa muito séria, né? Como é que sorrir, né, pela lógica, deveria não ser sério, mas ele está colocando que é uma coisa muito séria. E aí a gente não vai entrar aqui no mérito para explicar, né, o que seria a questão de ser séria, porque traria benefício para a saúde, etc. Mas a gente está colocando aqui a questão literal, tá? De ser sem lógica. Metáfora. Metáfora é uma comparação direta, tá? A gente vai ver por que ela é direta, porque a gente vai ter uma outra tipo de comparação que estaria sendo usado aqui
um como, por exemplo, a gente vai ver daqui a pouco. Mas metáfora, ela é uma comparação. Então, aqui, meu pensamento é um rio subterrâneo. Ele fez uma comparação aqui de forma direta. Ele não disse assim, meu pensamento é tão profundo quanto um rio subterrâneo. Porque se ele tivesse colocado um tão quanto ou como, aí já não seria uma metáfora, seria uma figura chamada comparação. Mas ele fez aqui diretamente, tá? Veja que ele fez aqui uma coisa engraçada. Ele coloca bonita, mulher boa. Bonita, legal, inteligente, amiga. Aí ele colocou estrada ruim, esburacada, terrosa, feia, pedágio caro. Mas aí, preste atenção, ele fez uma comparação entre essas duas coisas, né? Na verdade, coisa não, né? Porque mulher é pessoa. Ele fez a comparação entre mulher boa e estrada ruim. Qual é a comparação? É que as duas são cheias de curvas e surpresas, tá? Por isso que esse cheio de curvas está aqui no meio, tá? Por quê? Porque mulher boa, a parte que refere-se à mulher é só essa partezinha aqui. A parte que se refere à estrada é só essa partezinha. E a parte que compara as duas está no meio, né? Porque as duas, tanto a estrada quanto a mulher boa, seria cheia de curvas e surpresas, tá? Aqui tem uma parte mais à frente que eu incluí para explicar que a metáfora também vem de outra forma, tá? Quando ele diz aqui, metáfora é o emprego de uma palavra fora de seu sentido próprio, tendo como base uma comparação subtendida, já que a conjunção não aparece. Mas, vamos ver isso aqui nessa parte aqui, ó. A metáfora consiste em retirar uma palavra de seu contexto convencional, né, do seu contexto real, que é o denotativo, e transportá-la para um novo campo de significação, conotativa, né, que seria aí o sentido figurativo ou figurado, por meio de uma comparação implícita de uma similaridade existente entre as duas. É mais ou menos dessa forma que pode cair em vestibular. Não tão fácil como isso aqui, ó. Meu pensamento é um rio subterrâneo, tá? Por quê? Porque isso aqui é muito fácil, você fazer essa comparação direta, mas aqui ela é um pouquinho, talvez, mais complicada. Veja aqui, por exemplo, ó. Buscava o coração do Brasil, tá? Aí a explicação. Ora, o Brasil não possui órgão biológico em questão. Portanto, o coração significa aí o centro vital, a essência, o âmago do país. Então, essa aqui é um pouquinho mais complicado, porque aqui não tem uma comparação direta como neste caso, tá? Aqui ele fez uma comparação subtendida, porque o coração é o centro, né? O âmago, a essência. Então, tem que ter atenção em relação a essa partezinha aqui da metáfora. Eu estou garimpando algumas questões, tá? De vestibular para identificar a metáfora para a gente fazer depois um simulado. Se a gente não... Oi, amore, quem falou? Eu não entendi muito bem essa última parte que a senhora falou, não. A senhora pode repetir? Aqui, essa parte vermelha? Essa parte Sim. vermelha aqui? Pois é, então vou explicar novamente. Veja, Santos, Júlia, que aqui nós não temos uma comparação direta, como aqui, ó. Meu pensamento é um rio subterrâneo. Ou então, se eu dissesse, o Brasil é uma piada, um exemplo, tá? Ou, deixa eu ver, o coronavírus é uma moléstia, alguma coisa assim, direta, tá? Mas veja que aqui eu não tenho uma comparação assim direta. Tenho, ó, buscava o coração do Brasil. O que acontece nesta frase? Quando eu digo buscava o coração do Brasil, o que seria coração? Por isso que ele diz assim, olha, a metáfora consiste em retirar uma palavra de seu contexto convencional. Qual é o contexto convencional de coração? Denotativamente falando, não é a parte do nosso corpo que praticamente mantém a gente vivo? Não é? Isso não é o contexto real? O que a metáfora fez aqui? Ela transportou essa palavra, Sandes, que seria denotativa, né? Se eu dissesse, por exemplo,
o coração de João recebeu 2 safenas. Isso é o quê? O contexto o quê? Convencional. Mas quando eu digo buscava o coração do Brasil, isso aqui é convencional? Não. Porque coração aqui, o Brasil não tem coração. Então, preste atenção que a metáfora também pode ser desta forma. Por exemplo, os bandeirantes invadiram o coração do Brasil. E se caísse isso numa prova de vestibular ou de Enem, vocês identificariam como o quê? Seria como uma metáfora. Por quê? Porque os bandeirantes não chegaram ao coração do Brasil. Eles chegaram onde? Ao centro, né? Eles foram ao centro do país. Então, Renatinho, oi? isso não poderia ser considerado como catacrese também, não? Não, catacrese não é nesse sentido, tá? Catacrese é quando você tem uma parte de uma coisa, por exemplo, da cadeira, de um bule, e você não tem um termo específico para significar aquilo ali, dar nome. Entendeu a diferença? Aí seria catacrese. Neste caso aqui, não. Aqui ele está comparando o coração do Brasil ao centro do Brasil, tá? Vamos ver essa parte aqui, fica mais clara. Achamos a chave do problema. Veja aqui o que ele fala. O problema não é nenhuma fechadura. Quando você já ouviu essas expressões várias vezes, né? Encontrei, porque a chave seria o quê? A solução, não é isso? Então, quando você fala isso, o problema não é uma fechadura, realmente. Porque a chave, no sentido literal, ela vai encaixar em quê? Não é uma fechadura para você abrir uma porta ou uma fechadura de cofre, sei lá, de alguma coisa assim? Então, quando você fala, achamos a chave, ele diz aqui, o problema não é uma fechadura, mas para resolvê-lo, abri-lo aqui. Abri-lo é o sentido conotativo, assim como chave também é o sentido conotativo. Tá? Por isso que ele diz, mas para resolvê-lo ou abri-lo, o elemento que se diz ter achado é tão necessário quanto uma chave para abrir uma porta. Porque o ideal seria dizer, no sentido aqui convencional ou denotativo, achamos a solução do problema e não achamos a chave. Então, vocês têm que estar atentos que quando eu usar termos comparativamente, tá? Em uma frase, porque isso aqui é uma comparação ao centro e aqui é comparação à solução. Isso também é metáfora, tá, gente? Todas as vezes que houver, mesmo de forma indireta, como nesses 2 casos, vocês terão. Por isso que eu vou garimpar algumas questões de metáfora que não sejam tão fáceis como essa partezinha aqui, tá? Para vocês entenderem. Eu estou aqui procurando, todos os dias eu estou aqui entrando na internet para procurar questões mais difíceis para vocês entenderem as figuras, porque às vezes a gente encontra assim slides muito fáceis. E aí quando você encontra uma questão de vestibular, aí você não entende. Por isso que eu estou fazendo isso, tá? Inclusive eu estou dando as aulas antes para ajudar na hora na hora de vocês responderem as questões. Aqui é mais fácil, comparação é mais facilmente entendida com uma aproximação de 2 termos que se assemelham. Porque aqui nós teremos termos como tanto quanto, como o como. Então, veja aqui, ó. Cortou aqui, acho que dá para ler. Acorda, Armando, você não sabe que o amor... Olha aqui este é como, tá vendo aqui, ó? Você não sabe que o amor é como uma flor. Se ele fizesse uma frase do tipo, você não sabe que o amor é uma flor, seria uma metáfora. Mas pelo fato dele ter usado este como aqui, deixa de ser uma metáfora e torna-se uma comparação, tá? Por isso que ele diz aqui, tá? É mais facilmente entendida por causa dessas expressões, o como, o tanto quanto, etc. Olha aqui novamente, o amor é como o motor do carro, Armando, tá? Se não trocar o óleo, não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Então, aqui também tem o como, mas se ela dissesse também assim, o amor é tão problemático quanto o carro, um exemplo.
continuaria sendo uma comparação, por causa da expressão tanto quanto. Inclusive, a comparação é uma das figuras de linguagem mais usadas em redações de vestibular. Essa você pode usar tranquilo, porque geralmente você usa expressões tanto quanto, tá? Para fazer a comparação. Diferente da metáfora, que você não tem aí esse recurso. Olha esse aqui. O governo tá que nem marido traído. Esse tá que nem aqui, gente, é um uso coloquial, tá? Você não vai usar isso aqui numa redação, por exemplo. O governo tá que nem marido traído. Quando vai saber, já é metástase. Sabe o que é metástase, né? Espalhar, né? Quando o câncer, por exemplo, está em um lugar e aí ele geralmente não é tratado, ele se espalha. Então, o que ele está querendo dizer? Que o marido traído é o último a saber. Quando ele vai saber sobre a traição, todas as pessoas já sabem que que ele foi traído. Por isso que ele fez uma comparação aqui, tá? O governo é tá que nem, né? Aqui é coloquialmente falando. Mas em relação à comparação está correto. Nós só temos 10 minutinhos. Oh, meu Deus. Ironia geralmente é usado em textos literários, tá? Instrumento de literatura ou de retórica que consiste em dizer o contrário daquilo que se pensa, mas, né, no caso, deixando entender uma distância intencional. Quando ele diz aqui, por exemplo, intencional entre aquilo que dizemos e aquilo que realmente pensamos. Quando ele diz assim, não diga, meu amor, moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor. Gente, como é que a moça é linda, bem tratada, 3 séculos de família, né? Burra como uma porta, e aí ele faz assim, um amor. É igual quando você está esperando uma pessoa, né? E essa pessoa era para chegar às 10 da manhã, e ela chega às 11, aí você olha para ela, chegou cedo, hein? Está no horário. Você está sendo irônico, né? Com ela, porque ela atrasou 1 hora ou quase 1 hora. Então, isso é ironia. Inclusive, vocês sabem bem usar a ironia, né? Olha aqui que figurinha irônica, né? A escova diz. Aqui, inclusive, se caísse um vestibular ou Enem, você teria 2 figuras de linguagem aqui, tá? Por quê? Você teria uma personificação, porque escova não fala, né, nem pensa, e teria a ironia. Às vezes sinto que tenho o pior trabalho do mundo. Aí, ironicamente, quem tem o pior trabalho? É uma escova ou papel higiênico? O papel. Aí ele diz, sim, ele está sendo irônico, porque o pior papel não é da escova, é dele. Tá? Então, aqui nós teríamos 2 figuras. Hipérbole. A figura que consiste em expressar uma ideia de exagero, tá? Aqui. Está muito calor. Os jogadores estão morrendo de sede no campo. Por que que aqui é uma hipérbole? Porque, pessoal, os jogadores não estariam morrendo. Eles estariam sedentos, com muita sede. Mas não, né, morrendo. Porque o que é morte para a gente sabe o que significa morte. E não morreria de sede no campo, né, por conta de estar calor. Aqui, pobre do meu gatinho, pegou 1 bilhão de pulgas. Nem deve ser tanto assim que não possa ser resolvido. Ele costumava ser branco, né? Porque assim, vocês já viram um gato branco ficar preto de tanta pulga? Isso é um exagero. Ele pode até ter bastante pulga, mas não a ponto de ficar preto, como ele está aqui na figurinha, tá? Então, por isso que ele exagerou aí em dizer isso aí. Gradação consiste em expor as ideias em ordem crescente ou decrescente. Tem que ter cuidado com isso aqui também, tá? Porque às vezes você não se lembra dessa questão de decrescer ou crescer. Então, vamos aqui, Tudo cura o tempo, tudo faz esquecer, tudo gasta, tudo digere, tudo acaba. Então, o que acontece aqui, tá? Primeiro o tempo faz curar. Com essa cura, você esquece, né? Você gasta, você digere. E no final, tudo acabou.
tá? Algum problema que a pessoa passou, uma morte, alguma coisa do tipo. Por isso que ele coloca aqui, tá? Na ordem crescente, tá? Aqui, novamente, o trigo, né? Poderia até ter colocado assim, né? Primeiro, o trigo foi semeado, eu até colocaria aqui nessa frase. O trigo foi semeado, depois nasceu, depois cresceu, depois espinhou, né? Deu aquelas espiguinhas, né? Amadureceu, depois ele foi colhido e depois ele foi medido, né? Para vender, ensacado, né? Mediu-se aqui seria colocar em vasilhas, em sacos, etc. Então, tem que prestar atenção porque gradação ela tem que ter esse sentido, tá? Tem uma, inclusive, que caiu numa prova acho que, se não me engano, foi do Enem ou foi da UESB, retirado de um poema que dizia assim, né? Então ele chegou molhado daquela chuva intensa e aí aí ele coloca, né? Retirou o chapéu, depois retirou o cachecol, depois a capa, depois o colete, depois a camisa, né? Então isso aí, quando ele foi mencionando essas retiradas aí da roupa, foi de sentido o quê? Decrescente, né? Foi tirando um ou outro até o final. Tá? Então, tem que estar atento para isso aí. Sinestesia é uma figura de estilo ou semântica que designa a união ou junção de planos sensoriais diferentes, tá? Então, é a mistura dos sentidos, tá? Ele pode misturar tato com paladar, visão com olfato e etc. Tem que lembrar disso, tá? Porque ele seria aí essa junção de planos aí sensoriais. Então, aqui, por exemplo, o brilho macio do cetim, ele faz a união ou junção de visão. Por que visão? Porque, gente, o brilho, como é que você vai sentir o brilho? Não, você enxerga o brilho. Né? Se o sol está brilhando, você enxerga o brilho do sol. Se uma panela está bem ali, a pessoa lavou, que chega a estar espelhada, né, como um espelho, você vai enxergar o brilho através da visão. Né? O macio do cetim, você não enxerga o macio, mas você, né, sente pelo tato. Então, aqui houve a mistura ou junção da visão, por causa do brilho, e do tato, por causa da maciez, tá? Aqui, doce afago. Doce, você sente o doce por meio do qual sentido? Paladar, né? A língua ali. O afago, pelo tato. Quando você, né, recebe o toque de uma pessoa, o afago, você sente pelo tato. Você não vai sentir pelo paladar o afago. Então, a mistura de paladar e tato. Verde azedo, o verde é enxergado, né? A visão. E o azedo é sentido pelo paladar. Então, a mistura de visão com paladar. Aroma gritante, né? Aroma, o sentido aí é olfato, você percebe, né? Quando você cheira, né? Um aroma forte ou outra coisa assim, aroma de flor, né? É olfato. E gritante, um grito você ouve. Você não sente pelo olfato nem pelos olhos, você ouve um grito. Então, aqui, olfato mais audição, tá? Então, sinestesia é quando houver essa mistura, essa união aí de sentidos, né? Ou planos sensoriais diferentes. Daqui a pouco vai cair e eu vou mandar para vocês outro convite, tá? Metonímia é o maior, tá? É a maior das figuras de linguagem. Ele explica aqui que consiste em empregar um termo em lugar de outro, havendo entre ambos uma relação de sentido. Como assim? Autor pela obra. Quando você diz gosto de ler Machado de Assis, o ideal seria gosto de ler a obra literária ou livro de Machado de Assis. Então, você trocou aqui, tá? A expressão obra pelo nome do autor, por Machado. Inventor pelo invento. Edison ilumina o mundo. Não é Edison, mas foi ele o inventor do quê? Do invento. Qual foi o invento? As lâmpadas. Então, Edison ilumina o mundo, você trocou o invento dele pelo nome dele, que seria o inventor. Ok?
Símbolo pelo ser simbolizado. Não te afastes da cruz. A cruz é o quê? É o símbolo para dizer não te afastes de Cristo, tá? Porque Cristo aqui seria o ser. Aí você usou o símbolo para se referir a ele. Lugar pelo produto do lugar. Fumei um saboroso Havana. Havana é charuto. Por que que ele fala o produto do lugar? Porque Havana, em Cuba, né? Charutos, né? Cubanos, charutos de Havana. Por isso que ele falou saboroso Havana. E é feito pela causa, Sócrates bebeu a morte, Sócrates bebeu veneno, porque a causa é o veneno, tá? O efeito é a morte. No próximo a gente termina, tá? Porque vai encerrar já a nossa aula, e aí a gente já também corrige a atividade e vocês anotem as dúvidas aí para na próxima aula a gente tirar. E se quiser também, pode mandar agora para mim, pelo WhatsApp, tá, lindinhos? Daqui a pouco a gente se vê novamente, tá? Deixa eu ver o próximo Oi, aqui. Natinha. Oi, Por que a fala. senhora já